Oi, gente! Voltamos com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez é o Tretas Parte 2. Eu sou a Tatá Eu sou a Ana. e esse é o nosso DC de hoje. Eu vou falar sobre a vida financeira. E eu vou falar sobre um pouco da vida familiar, que é os empecilhos que os jovens enfrentam. Hoje eu acertei o tema, então tá tudo certo, tretas. Muito bem. Então, falar sobre a vida financeira do jovem não é algo nem um pouco fácil. Porque, vamos falar a verdade, a gente quer independência financeira. A gente não quer ficar pedindo para os nossos pais sempre que a gente vai comprar alguma coisa ou que a gente precisa do dinheiro para pagar alguma coisa, alguma taxa, acampamento da igreja. Então, fica difícil, né? A gente quer independência, mas ao mesmo tempo, esse é um tempo que a gente precisa plantar ainda. É um tempo que a gente precisa olhar o nosso dinheiro como sementes. E quando a gente olhar para o nosso dinheiro, a gente vai ver sementes que a gente vai plantar agora para a gente colher futuramente. Então, muito do que as pessoas lá no futuro estão colhendo são coisas que eles plantaram na juventude. Nós temos exemplos dos nossos pastores, temos exemplos de pessoas que plantaram muito na sua juventude e hoje têm colhido muitas bênçãos. As bênçãos de Deus podem ser assim, muitas vezes a gente planta hoje e colhe amanhã, ou a gente pode colher daqui a muito tempo, daqui a alguns anos, no nosso casamento, durante a nossa vida. Então, nós jovens, nós temos uma ansiedade da gente querer prosperar logo, da gente querer ter os nossos bens. Às vezes a gente quer um celular novo, a gente quer umas coisas novas. E muitas vezes falta na gente uma compreensão de que tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, cabe a nós aprendermos a esperar, plantar agora, para que no futuro a gente possa colher as bênçãos de Deus em plenitude. Uma coisa muito importante também é a gente cuidar os sentimentos do nosso coração em relação ao dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores, assim como está na palavra de Deus. E nós precisamos manter o nosso coração sem orgulho, livre de todo sentimento de amor ou afeto ao dinheiro. Os jovens, eles costumam pensar em todas essas coisas, de como vou comprar tal coisa pra mim, ou como vou dar um presente, alguma coisa assim. E eles não têm a paciência para esperar o emprego que Deus está preparando para eles mais para frente. Então eles aceitam o primeiro emprego. A gente não deve ser assim, a gente não deve aceitar o primeiro emprego. A gente não deve aceitar o primeiro emprego, principalmente se o emprego impedir de ir no culto, impedir de servir a Deus. Esse emprego não é dado por Deus nunca. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, não podemos, cair nesse desespero de ai meu Deus, eu preciso muito de um emprego, então eu vou aceitar qualquer coisa que vir. Não é assim, a gente tem que ser muito seletivo nisso. O emprego não pode atrapalhar a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente também precisa tomar muito cuidado com o que nós estamos gastando o nosso dinheiro. Como eu falei, nosso dinheiro é semente. Ou seja, você usa ele para você plantar coisas no mundo espiritual, né? E o que você está plantando com essas suas sementes? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Muitas vezes a gente fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas muitas vezes 10 que você ganhou dos seus pais, você vai lá e compra, sei lá, chiclete, bala, né? E a casa do Senhor ficou lá. Daí você vai lá e dá R$1, né? De 10 Sim, mas eu tô falando, e você plantar para você dar mais, né? Você dá o seu melhor, né? Você poderia muito bem dar premissas, dar oferta desse dinheiro, né? Muitas vezes a gente pode fazer mais, mas a gente pode plantar mais, dar um passo a mais. Quer fiar um pouco, é fiar um muito. Se nem um pouco a gente é fiel, porque Deus vai dar muito. Então, já começa por aí. Exatamente. Isso aí, sobre a vida familiar.
A vida familiar é uma coisa muito complicada de falar, porque a Bíblia mesmo fala que a gente deve honrar os nossos pais e as nossas mães. Então, muitos jovens, eles desistem de Deus, eles desistem de caminhar com Deus, porque muitas vezes pressão dos pais, porque os pais não gostam, porque os pais são de outras denominações, de outras religiões, ou às vezes nem são, às vezes não acreditam. Então, às vezes, quando você chega para os seus pais e fala, olha, eu aceitei Jesus e agora eu vou servir, muitas vezes eles já vêm julgando, criticando e não dá aquele apoio necessário que a gente precisa a princípio. Então, muitas vezes os jovens desistem por causa disso, porque não tem o apoio dos pais. Mas a Bíblia também nos dá um suporte que fala que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então a gente tem que ter esse suporte, a gente tem que ter essa palavra muito viva dentro de nós. Eu sou cristã, meu pai não é cristão. Meu pai já foi na igreja, mas ele já abandonou, então ele não é cristão. Então, mas eu não desisto nele. Então a gente tem que, o que a gente tem que fazer? Você que acabou de se converter, não tem o apoio dos pais, continua orando, ora, persevera e que um dia eu tenho certeza que o Espírito Santo vai convencer, que o Espírito Santo vai tocar no coração dele e toda a família vai servir a Deus. Então, mas a gente, todo mundo acho que enfrenta esse baque inicial que é dos pais, a reação dos pais ou dos familiares de saber que a gente tá indo pra igreja, de saber que a gente vai caminhar com Cristo, que a nossa vida vai mudar. Então, acredito que a maioria enfrenta isso. Uma questão também que eu estava conversando com a Ana antes de começar esse vídeo, que é os jovens que aceitam a Jesus, as pessoas que aceitam a Jesus, eles meio que não deixam mais os filhos irem para a igreja, não deixam mais eles saírem. Então, esse também é um dos motivos dos jovens desistirem, abandonarem, porque os pais eles seguram muito em relação a ir à igreja, porque às vezes o pai é tão radical, digamos assim, não sei se é bem essa palavra, que ele vai segurar o filho e falar, não, você não vai, não vai, não vai, não vai, e o filho, para não desobedecer, para não desonrar os pais, acaba realmente não indo. E o conselho que eu dou para você que está passando por isso, para você que está nessa situação onde os seus pais não deixam você servir a Cristo, persevere em oração, seja a mudança dentro da sua casa, que os seus pais possam ver a mudança em você. Não continue sendo aquela mesma pessoa que você sempre foi, sabe? Honra os pais, respeitem e cuidem bem deles em oração, orem muito por eles. E eu acho que um dia, quando vocês perseverarem em oração e na mudança e na luz dentro das suas casas, um dia os seus pais eles vão olhar para vocês e falar, poxa, Jesus está mudando ele, Jesus mudou ele. Eu quero esse Jesus para mim. Então, a partir do momento que os pais verem as mudanças nos filhos, eles vão perceber que Deus é bom, que nós precisamos de Deus, e eles vão liberar com certeza e quem sabe eles não vão até aceitar. É verdade. E nós temos, assim, a certeza de que se você sendo luz, aonde você estiver, seja na sua casa, com a sua família, com seus amigos, com seus familiares, só de você estar sendo luz naquele lugar, né, já vai acarretar para você muitas bênçãos, né? Deus vai agir, Deus vai vir em seu favor. Acredite, né, que Deus pode sim transformar a sua vida, pode sim modificar a sua vida e pode sim te dar uma vida nova, restaurar a sua vida. Falou, espero que vocês tenham gostado. E o que eles têm que fazer, Ana? Então, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem, se inscrevam no nosso canal, gente. Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam. Falem pros amigos. Falem pros amigos. Compartilhem no Facebook. Isso. Compartilhe, sei lá, Instagram, qualquer rede social que você tiver. Sinal de fumaça, qualquer coisa. Isso aí. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo.